por que a gente faz o que faz. Sabe? O que é conhecimento de verdade? E por que certas perguntas parecem nunca ter uma resposta final? Pois é. O material de hoje nos leva de volta para o comecinho de tudo, para a arte de fazer as perguntas certas. Exatamente. A nossa análise de hoje mergulha na natureza da filosofia e a gente está usando como base um material didático, bem introdutório. E a nossa missão aqui não é só, resumir, é entender o que torna o conhecimento filosófico tão único, né? Isso. E como ele é diferente da ciência, da religião. E conhecer as figuras que basicamente inventaram o jeito que o Ocidente pensa. E o mais curioso é a nossa fonte, o material de filosofia para ensino médio. Ou seja, a gente está voltando para o básico para entender por que essas ideias de mais de 2000 anos ainda mexem com a gente, ainda são tão relevantes. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que o material aponta é que a filosofia já nasce de uma crise de identidade sobre o que é saber. É a raiz de tudo. Os primeiros pensadores gregos, eles olhavam para o mundo, para aquela confusão toda e pensavam, cara, tem que ter uma lógica por trás disso. Eles chamavam essa busca pelo princípio de tudo de busca pela arché. E foi aí que surgiu a primeira grande divisão, né? Foi aí. A diferença entre o que a gente acha que sabe e o que a gente sabe de verdade. Eles sacaram que o que os nossos sentidos mostram, sei lá, o calor do sol, a cor de uma flor, é uma coisa. Uhum. Mas entender os princípios por trás disso, usando a razão, é outra, completamente diferente. É a diferença entre opinião e conhecimento. Perfeito. E para a gente entender onde a filosofia entra, o material faz um contraste bem legal. Pensa no conhecimento científico. Ele tem um método super claro. Parte de uma hipótese, de uma suspeita. Certo. Daí vem a investigação, os testes e o ponto-chave, a comprovação empírica. A validação é externa. Se eu digo que a água ferve a 100 graus no nível do mar, qualquer um pode ir lá, testar e confirmar, ou refutar. Do outro lado, tem o conhecimento religioso. A lógica é o oposto. Ele não parte da dúvida e sim da fé. É baseado em dogmas, em verdades que são reveladas e não foram feitas para serem questionadas. A validação é interna. É uma questão de crença. Exato. Isso. Peraí, então. Se a filosofia não precisa de prova de laboratório, como a ciência, e também não é fé cega, o que impede ela de ser só, sei lá, uma opinião chique? Qual é o filtro? Essa é a pergunta de 1 milhão. E a resposta está no tipo de rigor. O rigor da filosofia não é empírico, é lógico. O material explica que uma ideia filosófica se sustenta em 3 pilares, sabe? Uhum. Um repertório gigante de ideias que vieram antes, uma argumentação racional que tem que ser impecável e clareza e coerência nos conceitos. A prova de um argumento filosófico é a capacidade dele de resistir ao bombardear de perguntas lógicas. Entendi. A força da ideia está no próprio argumento. Precisamente. E tem outra diferença crucial. A filosofia não tem vacas sagradas. A ciência trabalha dentro de paradigmas, né? Por um tempo, todo mundo aceita Newton, depois Einstein. A religião tem os dogmas. A filosofia, a função dela é questionar tudo. Até os fundamentos do que a gente acha que sabe. Exato. É por isso que ela brilha no campo da metafísica. Metafísica, estamos falando daquelas perguntas cabeludas, né? Qual a natureza da realidade? O que é justiça? A vida tem sentido? Coisas que a ciência, pelo menos por enquanto, não consegue botar num tubo de ensaio. Exatamente. São questões que exigem essa reflexão crítica, sistemática. A filosofia é a ferramenta que a gente tem para explorar os limites do conhecimento, usando a única coisa que sobra quando a prova empírica acaba: a razão. O material fala num conceito que me pareceu super central para isso, que é a atitude filosófica. O que é isso, exatamente? É mais do que só estudar o assunto. É fundamentalmente diferente. A atitude filosófica é um jeito de estar no mundo. É olhar para o que é familiar, para o senso comum, e sentir espanto, admiração. É perguntar, mas por que as coisas são assim? Ah, legal. O material até cita uma frase ótima de Aristóteles. Os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração. Foi essa capacidade de se maravilhar e duvidar
que levou os gregos a trocarem os mitos por explicações racionais. E até o nome filosofia já diz isso, né? Amor ao conhecimento e não posse do conhecimento. Sim, e tem uma citação de Pitágoras no material que resume isso perfeitamente. O filósofo não é dono da verdade. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. É uma postura de humildade, de busca contínua, sabe? E quem foi a primeira pessoa a encarnar essa atitude de um jeito radical? O material bota todos os holofotes em cima de Sócrates. Ele é uma figura fascinante. Não escreveu uma linha sequer. A filosofia dele era performance, era diálogo, ao vivo nas praças de Atenas. E ele era o terror dos especialistas. Sócrates chegava nos generais, nos políticos, nos artistas, gente que tinha certeza que sabia tudo sobre coragem, justiça, beleza. E com umas perguntas simples, ele fazia os caras entrarem em curto-circuito. Ele mostrava que as certezas deles eram um castelo de cartas. Exato. E o ponto de partida dele era aquela frase icônica: só sei que nada sei. Que não é falsa modéstia, né? É o reconhecimento da própria ignorância como um único começo possível para a sabedoria. É tipo, para aprender algo novo, primeiro você precisa esvaziar o copo. Exatamente. E isso leva para o método dele, que o material divide em duas partes. A primeira é a ironia. Ele fingia não saber de nada e fazia perguntas. E o interlocutor ia se enrolando nas próprias contradições até admitir: tá, beleza, na verdade eu não sei do que eu tô falando. É uma demolição controlada das falsas certezas. Isso. E depois de demolir, ele ajudava a construir. Aí entra a segunda parte, a maiêutica. Sim, a arte de parir ideias. A mãe de Sócrates era parteira, e ele dizia que fazia o mesmo com as mentes. Ele não dava as respostas prontas. Com perguntas inteligentes, ele ajudava a própria pessoa a encontrar a verdade dentro de si. A dar à luz suas próprias conclusões. Isso, baseadas na razão. É a base de todo o pensamento crítico. Mas essa mania de fazer todo mundo questionar as próprias crenças não terminou bem. Acabou custando a vida dele. Pois é. Foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. No fundo, eram acusações políticas, né? Ele expôs a ignorância de muita gente poderosa e eles não perdoaram. No julgamento, foi condenado a beber cicuta, um veneno. E o mais chocante é que os amigos dele organizaram uma fuga, estava tudo pronto, e ele se recusou a ir. Sim, é impressionante. Nossa, que integridade. Confesso que não sei se teria essa força. A maioria de nós pegaria o primeiro navio para fora de Atenas. Por que ele ficou? Por pura coerência filosófica. O argumento dele foi, basicamente: eu vivi 70 anos sob as leis de Atenas. Elas me protegeram, me formaram. Se agora eu discordo de uma decisão, seria uma traição fugir como um bandido. Eu devo respeito ao processo, mesmo que a decisão seja injusta. Uau! Ele viveu e morreu pelos seus princípios. Exato. Um legado de coragem absurdo. E quem carregou essa tocha foi o aluno mais brilhante dele, Platão. Foi ele que nos contou tudo sobre Sócrates e, a partir daí, construiu um sistema filosófico que moldou o Ocidente. Se Sócrates foi o mestre da dúvida, Platão foi o arquiteto das grandes respostas. A ideia central dele, a base de tudo, é a teoria das formas, ou o mundo das ideias. Ele propõe que a realidade que a gente percebe, com os sentidos, é, instável, imperfeita, como uma sombra na parede de uma caverna. Então, para ele, existem dois mundos. O nosso, o mundo físico, que é só uma cópia, e o original, que é o mundo das ideias. Exatamente. O mundo das ideias é um plano perfeito, eterno, imutável, que a gente só acessa pela razão. Lá não existe uma cadeira, mas a ideia perfeita de cadeira. Não existe um ato justo, mas a forma perfeita da justiça. O exemplo do círculo que o material dá é ótimo para entender isso. Sim. Qualquer círculo que a gente desenha aqui é imperfeito. A linha treme, tem falhas, mas a ideia de um círculo perfeito com todas as propriedades matemáticas exatas, ela existe. E essa ideia perfeita estaria nesse outro plano. É fascinante pensar como essa teoria ecoa no nosso mundo digital hoje, né? Pensa num aplicativo. Existe o código-fonte, a ideia perfeita e imutável do app. Cada instalação no nosso celular é como uma cópia no mundo físico, sujeita a bugs, a travamentos, a imperfeições. Que analogia ótima.
Platão estava, de certa forma, prevendo a diferença entre software e hardware. Exatamente. E como ele aplicava isso à sociedade. Porque essa ideia parece muito abstrata. É aí que entra a obra-prima dele, a República. Ele pega essa teoria e pergunta: como seria uma cidade-estado perfeita baseada na forma da justiça? A resposta dele é radical. A sociedade ideal seria governada por aqueles que, depois de décadas de estudo, conseguissem acessar o mundo das ideias com a razão. Os famosos reis filósofos. Eles mesmos. Uma sociedade dividida por aptidão, não por nascimento. Teria os produtores, os guardiões e, no topo, os governantes filósofos. Os mais sábios e virtuosos governariam, não por querer poder, mas por serem os mais capacitados para entender o que é o bem comum. Isso soa bem na teoria, mas na prática não é uma receita para uma ditadura de intelectuais. Uma elite de sábios no poder, sem nenhum controle, parece que tem um potencial para dar muito errado. É uma crítica absolutamente válida e que se faz há séculos. A utopia de Platão é meritocrática, mas também é, sim, autoritária e antidemocrática. Ele via a democracia ateniense, que condenou o mestre dele, como o governo dos ignorantes. Entendi. Para ele, governar é uma ciência, que exigia conhecimento profundo, não a opinião da maioria. É uma ideia poderosa e, como você disse, bem perigosa. Imagino que essa ideia de um mundo perfeito e separado não convenceu todo mundo. O próprio aluno dele, Aristóteles, tinha uma visão bem diferente, né? Totalmente diferente. Se Platão, naquela pintura famosa, A Escola de Atenas, aponta para cima, para o céu, o Aristóteles aponta para baixo, para a terra. Ele foi o primeiro grande biólogo, um observador compulsivo do mundo natural. Então nada de mundo das ideias para ele. Nada. Para ele, a essência das coisas não está num plano ideal separado, mas aqui mesmo, dentro das próprias coisas. Aristóteles era um sistematizador. Ele queria entender e catalogar o mundo como ele se apresenta para nós. Certo. Ele desenvolveu, por exemplo, a teoria das 4 causas, para explicar qualquer objeto. A causa material, do que é feito, a formal, qual a sua forma, a eficiente, quem fez, e a final, para que serve. É uma abordagem muito mais científica, pé no chão. E essa abordagem mais prática se reflete na ética dele também, né? Muito. Para Platão, ser bom era conhecer a ideia do bem. Para Aristóteles, isso não bastava. Na obra dele, Ética a Nicômaco, ele diz que a virtude não é um conhecimento, é um hábito. Ninguém vira corajoso lendo um livro sobre coragem. Faz sentido. Você se torna corajoso praticando pequenos atos de coragem no dia a dia, até que isso vire parte do seu caráter. Isso é incrivelmente moderno. É a base de todos esses livros de autoajuda sobre formação de hábitos. A ideia de que a gente é o que a gente repetidamente faz. Exato. O objetivo de Aristóteles era a eudaimonia, que a gente pode traduzir como felicidade ou florescimento humano. E essa felicidade não é um estado de espírito, é uma atividade. É a prática constante da virtude, buscando sempre o meio termo, a moderação. Ser bom é uma prática de vida. Que jornada! A gente começou tentando definir o que é conhecimento, passou pela atitude de espanto e pela dúvida radical de Sócrates, que nos ensinou a perguntar. Depois subimos ao mundo ideal de Platão, em busca da perfeição e da justiça, e então voltamos à Terra com Aristóteles para organizar, classificar e entender a realidade concreta. O questionamento socrático, o idealismo platônico e o realismo aristotélico. São os 3 pilares que sustentam tipo 2 milênios de pensamento ocidental. No fim, o que essa análise do material nos mostra é que a filosofia não é um baú de respostas prontas. Ela é, na verdade, uma caixa de ferramentas para afiar as nossas perguntas. Perfeitamente colocado. É um exercício contínuo de reflexão que nos permite entender melhor o mundo, as outras pessoas e, principalmente, nós mesmos. É uma ferramenta para viver uma vida mais consciente, mais examinada. E isso me leva a uma última provocação que o material inspira. Ele menciona, de passagem, correntes mais modernas, tipo o existencialismo, que nos veem como seres em construção, sem uma essência pré-definida. Uma ideia que tem tudo a ver com a própria jornada filosófica. Exato. Então, partindo disso, fica a reflexão para quem nos ouve.
Se a grande sabedoria de Sócrates era admitir só sei que nada sei, qual é a crença mais óbvia nas nossas vidas hoje que talvez merecesse ser questionada? Boa pergunta. Que suposição que a gente carrega, se examinada com uma verdadeira atitude filosófica, poderia mudar a forma como a gente vê tudo